Éder, e quais que são os principais defeitos que você tem encontrado numa produção de queijo Minas padrão? Ó, o queijo Minas padrão tem um detalhe que é recente e que torna ele um queijo que tem saído fora do padrão por diversos laticínios que a gente tem visitado. O que aconteceu? Por mais que o nome chamasse padrão, ele até pouco tempo atrás não tinha um padrão, ou seja, não tinha um RTQ, né? Um regulamento técnico de identidade e qualidade do queijo. Então o que acontecia? A gente tinha um queijo Minas padrão com diversos padrões diferentes, né? A gente tinha queijos aí com umidade na casa dos 50%, queijo com umidade na casa dos 40%, né? Variando bastante o queijo. E agora é diferente, né? Esse queijo agora, ele tem um RTQ, né? Ele tem uma instrução normativa 66, que é de 2020, né? Que é de julho de 2020, que regulamentou, né, as características do queijo Minas padrão. Aí o que acontece, Luiz? Muitos hoje têm errado porque estão cometendo falhas que diferem do RTQ. Então hoje o maior defeito que a gente encontra no queijo Minas padrão realmente é a diferença entre o que a legislação permite e aquilo que o pessoal quer usar lá na produção do queijo Minas padrão. Então isso tem sido um problema frequente que a gente tem enfrentado e basicamente ele tem um motivo. Queijo Minas padrão, um queijo maturado. E o pessoal estava acostumado a vender um queijo Minas padrão fresco. Então aí começou um problema sério com fiscalização, porque esse queijo ele tem que ter o seu processo de maturação, né? E esse processo de maturação não é tão longo, mas muito diferente da atualidade que o pessoal vendia fresco, né? Esse queijo precisa de uma maturação mínima de 20 dias. Então esse, com certeza, é o maior defeito que a gente tem encontrado aí hoje com o Minas padrão. E do aspecto financeiro, Éder, da coisa, econômico, quais são as principais falhas que você detecta no processo de queijo de Minas padrão e que faz os laticínios perder muito dinheiro e às vezes até quebrar? E esse aí é um que a gente tem que tratar bastante, né? É o que realmente dá sustentabilidade para uma empresa, né? Que isso é rentável, né? A gente fala muito disso, né? A gente tem aí um projeto de laticínio lucrativo, né? É, Para quem está assistindo pela primeira vez uma live nossa, a gente repete isso várias vezes aqui. A gente fala disso de laticínio lucrativo, né? O laticínio precisa de ser lucrativo, ele não pode ficar trocando cebola ali. E isso entra nessa tese do laticínio lucrativo, né? A gente identificar os pontos onde a gente tem perdas com a produção do queijo para a gente ter condições de evitar, né? E uma delas, ou isso, no caso do queijo Minas padrão aí, um dos pontos aí de observação com relação à parte financeira, né, também está relacionado com esse defeito que a gente falou, né, que é o defeito de não atender à legislação em vigor, né? E principalmente no que diz respeito ao teores de umidade, de gordura no extrato seco. Por quê? Porque além de você muitas vezes extrapolar o teor de umidade máximo, né, que o pessoal sempre quer produzir um queijo com umidade no máximo possível, isso ultrapassando o limite hoje estipulado na legislação, que é de 45,9% de umidade, pode trazer um sério risco do queijo, né, ser analisado e, consequentemente, te, como você está fazendo uma infração à legislação, receber um auto de infração, né? Isso aí a gente viu muito, porque o pessoal estava acostumado, aí como eu falei no início, o pessoal estava acostumado a fazer o queijo sem muito cuidado com a legislação, porque não tinha, né? Mas hoje tem. Então esse é um dos pontos que traz problemas financeiros para a empresa, né, econômico, com relação ao queijo, Minas padrão, o fato de não respeitar os parâmetros de qualidade do queijo, né? Outro ponto que não pode ser negligenciado de forma alguma é o rendimento, né? E aqui eu falo rendimento prático mesmo, daquele que você faz o cálculo ali, litros de leite
quilos de queijo produzido, né? Que é um rendimento assim prático e que traz um dado muito importante, né? Para você controlar o que está acontecendo, né? É claro que rendimento, né, a gente tem um rendimento técnico para ser calculado, né, onde a gente vai averiguar o que provocou algumas alterações. Mas na prática o rendimento ali, litros por quilo, é o rendimento mais utilizado. Quando a gente pergunta aí para o pessoal qual o rendimento do queijo, eles logo falam, eu gasto X litro para tantos quilos de queijo, né? Então isso é muito comum. Então esse também é outro ponto que tem que ser bastante explorado na produção do Minas Padrão para se evitar que esse queijo não seja ali aquele queijo rentável, né? Então esse rendimento a gente tem aí também como um fator importantíssimo aí para a gente ter um queijo que atenda ao mercado, mas também seja rentável. Deixando de lado um pouco a legislação, tá? Sem colocar a legislação em pauta. É lógico que ela é indiscutível, a gente tem que seguir ela ao pé da letra, Sim. Mas deixando de lado. Rendimento ou qualidade, se tratando de queijo Minas padrão. Eu sei que existe o equilíbrio, mas vale a pena você ter um queijo em termos de lucratividade, por outro assim, vale a pena ele ter um queijo com idade maior no mercado ou vale mais a pena ele prezar pela qualidade? O que vai trazer maior retorno, por outro assim, sendo honestamente? Isso hoje tem uma resposta muito clara para isso, né? A gente tem que preocupar realmente, sim, com a qualidade do produto. E por que eu estou falando? Porque quando não tinha nenhum parâmetro, o pessoal estava preocupado, não tinha preocupação nenhuma em fazer um queijo Minas padrão com umidade alta, né? Mas por quê? Porque vendia fresco. Isso é um detalhe. Você com um queijo com umidade alta e você vender ele fresco, né, recém-produzido, é uma coisa. Agora, você com um queijo com umidade alta e tendo que maturar ele por 20 dias é outra história. É muito diferente, né? Esse queijo, no seu processo de maturação ali, uma vez que a umidade está muito alta, a tendência é a gente ter uma característica do queijo que não vai agradar. O queijo vai ficar muito mole, né? Você vai perceber aquele queijo que antes de sair para o mercado já está amassando já, né? Então, assim, não é interessante e vai trazer prejuízo, né? Então, existe uma lógica, né, de você respeitar um limite de umidade e fazer um queijo maturado, né? Que aí você vai conseguir ter um processo de maturação adequado do queijo, que vai trazer sabor, um sabor bem característico do queijo Minas padrão, né? Que a maioria dos queijos Minas padrão que a gente encontrava no mercado não tem esse tipo de sabor, é um queijo fresco, né? Não é o frescal, mas é um queijo fresco, né? Então, assim, com certeza a qualidade hoje tem muito mais influência, mesmo a gente desconsiderando a questão da legislação. Porque você vai conseguir ter um queijo que vai para o mercado, mas que vai ser consumido ali e não vai ter retorno, né? A gente vê muito o pessoal reclamar, mas o queijo está muito mole, o queijo está amassando demais, e aí costuma ter muita devolução, né? Retorno, e isso é péssimo, né? Então, antes fazer um queijo com teor de umidade adequado, teor de gordura no extrato seco adequado, para você maturar esse queijo, ele for destinado ao mercado, e ali você ter o seu destino final e não ter retorno. Assim é muito melhor, né? Com certeza. Eu fiz essa pergunta justamente porque eu já esperava essa resposta sua. E o porquê disso? Pegando um gancho no que você está falando. O pessoal de laticínio fica muito preocupado com o fator rendimento. Rendimento. Sim. E esquece que existe um consumidor nessa ponta. E que esse consumidor ele preza pela qualidade, quando tratamos de queijo Minas padrão. É lógico que tem outros produtos que vai ser o preço que determina. Mas a pessoa que vai no mercado comprar um queijo Minas padrão, geralmente ela já tem na cabeça dela até a marca que ela quer comprar. É verdade. Eu falo isso porque eu sou um consumidor de Minas padrão, como eu brinquei no início da live aqui, falando que o Éder não gostava de queijo, porque a gente gosta muito. Então, eu tenho as minhas preferências de marca de queijo Minas padrão. E eu só compro aquela marca.
experimento outros, mas até hoje eu não consegui nenhum queijo que chegasse naquela marca que eu gosto. Então, pessoal, o que eu deixo para vocês disso? É importante ter rendimento? Sim, é importante. Mas eu acho que se tratando do queijo Minas padrão, é lógico que tem que ter o equilíbrio, sim, mas tem que se prezar muito mais pela qualidade do produto, porque esse queijo é um queijo muito específico e o mercado vai consumir um queijo que ele tenha um sabor característico. Até porque se ele quiser comprar um queijo Minas padrão, igual você falou aí, fresco, ele compra aquele queijinho da roça, aquele prensadinho que a gente está acostumado a ver. Ele não vai comprar um Minas padrão pagando no mercado muito mais caro, porque aquele queijo prensadinho da roça geralmente é um pouco mais barato. Quem está preocupado com o preço vai para esse sentido. Agora, quem tá buscando qualidade vai procurar um queijo com essas características. Então, no meu ponto de vista, da experiência que a gente tem que se prezar por qualidade, principalmente pelas das últimas coisas que o Éder falou aí agora. A gente vê pessoal preocupado muito com o rendimento, fazendo um queijo com umidade muito alta e esse queijo retornando para o laticínio. Muito, muito. Nossa, muito retorno. E sabe uma conta que o pessoal não faz, quantos quilos de queijo tem que ser produzido e vendido para pagar aquela remessa que voltou, com aquelas embalagens que voltou e com aquele custo de produção que voltou? Não, muitas vezes esse cálculo não é feito. Não, a maioria das vezes não é feito. Muitas vezes não é feito. E se a gente for levar em questão esse tipo de coisa, é muito mais barato você produzir um queijo Minas padrão de qualidade, dentro dos padrões. Sim. E olha um detalhe, dentro disso que você está comentando, eu já tive um cliente nosso que chegou a cogitar de aprovar um processo de fabricação de requeijão para aproveitar o queijo Minas padrão que ele tinha de devolução. Não faz sentido. Cara, olha a ideia, né? Ele queria tentar nem corrigir o erro, né? Ele queria arrumar algum processo que pudesse minimizar o prejuízo dele. Isso não funciona, não vai minimizar o prejuízo dele. A devolução já está aí, né? O cálculo que o Gustavo acabou de falar, já existe, né? O reaproveitamento do queijo para a produção de requeijão é perfeitamente permitido pela legislação. Isso aí, basta ter a descrição do processo, né, que você faz esse reaproveitamento, não tem problema. Mais um detalhe, né, aquele detalhezinho ali que muda tudo. Se a gente parar para pensar, um queijo que foi para o comércio, ficou um determinado tempo e vai retornar, é um queijo que já tem um processo de maturação avançado. E nesse processo de maturação a gente tem alterações de gorduras, de proteínas, né? E o que acontece? Esse queijo já vem com a proteína muito degradada. Aí o cara quer aproveitar para a produção de requeijão. Aí o requeijão não vai sair na característica adequada também, né? Então, assim, a gente tenta reutilizar para minimizar o custo, mas acaba prejudicando um novo produto, que é o requeijão. Vai sair um requeijão, né, que não tem a característica adequada para consumo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação de reprocesso, que elas são permitidas, mas em determinadas situações elas não são viáveis de serem feitas, né? Aí tem que avaliar faz bem. duas coisas que fez um queijo Minas padrão que não presta e faz um requeijão que não presta. O que não presta, a verdade é essa, vai sair essa condição, né? Eu ia falar um palavrão aqui, mas vou nem falar. Você está errando duas vezes para não falar outra coisa. Isso, é justamente isso. E linkando a isso aí que você está falando, uma coisa que eu fico observando é o seguinte: eu acho que a gente tem que ser muito mente aberta com os negócios, sabe? Eu fico sempre preocupado com esse tipo de coisa. Isso aí que você falou, eu já escutei muito, acredito que você já escutou também. Fala assim: o seu queijo Minas padrão está retornando muito, a gente não pode continuar dessa forma, não pode deixar esse problema acontecer e tal, vamos acertar as coisas. Ele retorna muito, mas eu aproveito ele no requeijão. Isso aí é uma confirmação. Ele quer justificar uma falha inicial
não tem sim, a mente aberta para corrigir aquele problema. Então, não, eu estou fazendo a coisa de maneira correta, o meu queijo Minas Padrão é muito bom e tal. Tem umas devoluções, mas essa devolução não tem problema, que eu reaproveito ela no requeijão. Você está fazendo duas coisas, igual eu falei, eu brinquei aqui, que não prestam, literalmente não prestam, porque se ele está isso, retornando, ele não presta. sim, E outra coisa que a gente tem deixado de lado é passar a escutar mais quem dá opiniões sinceras sobre o produto. Eu já comentei isso aqui algumas vezes, gente, a gente experimenta de tudo, a gente vê de tudo, assim, tem um cliente que ele me deu queijo para mim experimentar, vários queijos dele para mim experimentar, e me mandou vários depoimentos de pessoas que consumiam aquele queijo e falavam que o queijo era excepcional. O queijo é bom demais, que o queijo é isso, que o queijo é aquilo. Todo mundo falando muito bem do queijo. Eu fui experimentar o queijo. Para mim, o queijo é inaceitável, na minha opinião. O queijo não era bom. E eu fui dei um feedback para ele. E a reação dele na mesma hora é: mas o que está errado? Porque todo mundo gosta do meu queijo, todo mundo fala bem do meu queijo. E a pergunta, eu acho que a pergunta seria o seguinte: o que é que você não gostou do meu queijo? O que você acha que precisa melhorar? sem Para dúvida. isso, a gente tem que abrir a mente para isso, É, né? Que aí são os falsos depoimentos, vamos colocar assim. Você pode perguntar para um amigo seu, né, um conhecido, o que ele acha de determinado tipo de coisa, ele vai achar que é ótimo. Por quê? Ele não quer te desagradar de maneira sim, nenhuma, sim, sim, é né? verdade. Agora, você ter opinião sincera, teste a sério, que a gente fala para ver se realmente aquele produto é bom, é completamente diferente. E eu acho que os donos do laticínios, eles ficam, alguns, né, donos do laticínios, eles ficam Sim, um pouco convencidos que aquele produto é muito bom e acaba justificando esse retorno. Aí quando tem uma negatividade do mercado, muitas das vezes fala assim: tem gente lá no mercado tal que é muito enjoado, eu nem gosto de vender queijo uhum, para lá, porque o mercado de cá aceita, de lá não aceita. Não, tem muito queijo, pessoal, que é introduzido no mercado, e ele é muito bem aceito por vários mercados diferentes. Mercado Rio, de São Paulo, Brasília, Espírito Santo. E a gente for pegar várias marcas aí que são mais caras e são muito aceitas no mercado, né? sim, sem dúvida, E sem isso aí dúvida. que eu tô te falando, eu vou te linkar agora uma próxima pergunta. O que diferencia de fato um queijo, vamos colocar assim, que é vendido mais barato lá no comércio, um queijo de classe C, e um queijo de uma determinada marca que é vendido às vezes, vamos colocar 3, 4 reais mais caro no mercado, sendo que é o mesmo produto, da mesma Uhum, forma, não, o mesmo produto, as mesmas características, e tem sim. essa diferença tão grande. Pelo menos a designação de venda deles é a mesma, né? É isso, é isso aí. É a única coisa que eles têm de igual, pode ter certeza nisso. É isso. O resto é tudo diferente, né? Isso fica muito claro quando a gente vê aí, né, queijos no mercado, que você fala assim, gente, mas não tem condição. Essa marca aqui, ela está vendendo só a marca dela, porque ela é muito mais cara, né? Mas não é só a marca. O cara compra porque a marca é atrativa, a marca é grande, a marca é bem posicionada no mercado, é antiga. Tudo bem, isso tudo faz diferença. Mas a fidelidade da marca não é pelo tempo que ela existe, não. A fidelidade da marca é porque o produto realmente atende a necessidade, atende ao anseio de quem está comprando. Essa é a realidade. Então, assim, é só marca grande que consegue fazer isso? Não. Não, não é só marca grande que consegue fazer isso. Queijo Minas Padrão é um exemplo claro. A gente tem marcas regionais, excelentes marcas regionais, que basicamente você só encontra naquela determinada região do país. Excelente. Né? Que se o cara conseguisse vender no Brasil inteiro, vendia igual uma marca grande. Né? Então, não é esse tipo de situação. É porque o queijo atende. Né? A questão do queijo fresco, né? Como a gente tem um mercado aí que o pessoal acostumou com esse queijo fresco, aí muitas vezes o pessoal muda, faz um queijo ali maturado, ele tem reclamações. Né? O pessoal fala, mas seu queijo mudou, seu queijo agora está ruim, está diferente. Né? Só que ao mesmo tempo, alguns que não compravam porque seu queijo é fresco, passam a comprar o seu queijo porque agora o queijo é maturado. Ó. A diferença desse queijo aqui, o sabor desse queijo é outro. Né? Então, assim, realmente faz toda a diferença quando a gente tem
é um queijo que atende o anseio do consumidor. E principalmente quando o consumidor entende daquele queijo. Né? A gente supõe que eu goste de uma marca X de queijo Minas Padrão porque ela é muito boa. O Wilson mesmo falou isso, a gente experimenta muito, a gente, né, até, né, sem ser no trabalho, em casa, para casa mesmo, a gente experimenta. Eu costumo comprar vários tipos de queijo. Só mineiro, né, cara? É diferente, eu quero experimentar. Mas assim, eu só troco se realmente aquele que eu experimentei, ele atende o meu anseio de queijo Minas Padrão. Se ele não atender, já era. Né? Você não está preocupado com o preço. É uma vez só que a gente vai comprar o queijo, não vai comprar mais. Então, isso que difere, né? Esse queijo aí que tem um preço muito barato daquele queijo que tem um preço agregado maior. Né? Ele atende o anseio do consumidor. Então, isso faz toda a diferença e não adianta o pessoal tentar falar que não, que eu preciso de um queijo barato, porque o queijo tem que ser barato, porque o pessoal gosta de queijo barato. Com a pandemia, a gente teve assim, uma dificuldade, né, com o pessoal, questão de poder aquisitivo da população de maneira geral. Mas mesmo as pessoas com poder aquisitivo menor, elas não têm aceitado mais produto de baixa qualidade, não. Eles querem pagar barato, mas querem um produto de qualidade. Né? Então, não adianta a empresa achar, não, meu produto pode sair de qualquer jeito, se ele tiver preço, ele vende. Né? E a gente tem muitas empresas com esse conceito. O que é o futuro dessa empresa? Né? É no mínimo, né? No máximo, quer dizer, manter do jeito que ela não vai crescer. É o que a gente vê. Eu te falo assim, eu acho que não tem nem a possibilidade de manter do jeito que ela é. Ou você cresce ou você cai. É no máximo. Ele não passa disso de jeito nenhum. Né? E para fazer isso tudo que você está falando aí, eu acho que o fator principal é conhecimento. Deixa de ganhar dinheiro por falta de conhecimento. E linkando a isso, o que a gente pode fazer para acrescentar no conhecimento desse pessoal? Tá. A gente está com uma ideia boa demais para acrescentar conhecimento sobre queijo Minas Padrão. Né? Semana que vem, a gente tem um evento aí muito legal que foi preparado cuidadosamente para quem quer produzir um queijo Minas Padrão rentável e de qualidade. Né? Nós estamos falando aí de um treinamento que a gente vai ministrar aí na semana que vem, né? No dia 10, referente à produção de queijo. Dia 9. Dia 9. Que é referente à produção de queijo Minas Padrão. Né? Esse evento ele é online, né? O pessoal vai ter acesso a um conteúdo ali bem detalhado de todas as etapas do processo de fabricação do queijo Minas Padrão, inclusive com informações ali sobre defeitos. Né? Aqui a gente falou de um pequeno defeito, a gente tem outros, né? A gente vai tratar daqueles defeitos, a gente vai falar bastante sobre rendimento, né? O que a gente deve fazer, como que a gente pode adequar o nosso rendimento à realidade. Né? Eu não falo nunca melhorar, porque é adequar. Né? O rendimento ele é possível, a gente precisa de adequar as etapas, os processos, os ingredientes, para que a gente tenha um rendimento adequado. Né? Então, esse evento aí, estou convidando o pessoal aí para participar, né? Se inscreva, né? O link aí para participação está aí na bio do Consulac e do Consulac Edu Produtos, e também no nosso site, consulac.com, você consegue se inscrever aí para esse treinamento nosso. Pessoal, é o que eu sempre falo, se numa live já dá para aprender bastante coisa, imagina um conteúdo direcionado, né? Então, sem dúvida, dá para pegar muito mais coisa. E eu não conheço ninguém que sobressaiu no mercado sem ter um conhecimento vasto. Você tem possibilidades de ter esse conhecimento vasto. Você pode contratar um técnico experiente para colocar na sua empresa e tentar colocar esse negócio para rodar, né? Contratar profissionais da área, ou pode buscar conhecimento dessa forma que a gente está trazendo aqui para vocês. Eu tenho certeza que num treinamento desse, vocês vão ter um retorno muito bom. Vão conseguir agregar muito a sua produção. Vai conseguir melhorar rendimento, vai conseguir melhorar a qualidade, que é o que a gente está falando aqui a todo momento.
E, Sim, sinceramente, se quer melhorar, tem que abrir a cabeça para o conhecimento e pagar o preço, né? é isso aí. Desprender horas, igual vai ser lá o horário, pessoal, é das 19, 19 às 22. 19, Então, 22. é muito importante participar. Éder, Vamos lá. contaminação de queijo Minas padrão, tem? Tem. Tem e ela é um tipo de ocorrência bem frequente, né? Por quê que é bem frequente? A gente fala que dentre os queijos que a gente produz, a gente tem alguns queijos que tem um processo de fabricação que ele não tem uma etapa específica para eliminação de bactérias, caso o queijo contamine. Então a gente tem que ter mais cuidados com ele. Né? E o queijo Minas padrão é um desses queijos, né? Onde a gente tem ali um processo que, depois da pasteurização, se o queijo recontaminar, né, o leite recontaminar, ou a massa recontaminar, a gente não consegue corrigir dali para frente. Então, o que a gente precisa de fazer? Muito cuidado higiênico, higiene pessoal, higiene dos equipamentos, das instalações. Isso faz toda a diferença, né? E essa contaminação do queijo Minas padrão, normalmente, aí está relacionado com a contaminação, né, precoce, né? Contaminação por coliformes, por exemplo, né? Que é o micro-organismo aí patogênico mais abundante aí em termos de contaminação de alimentos. Então, cuidados higiênicos são imprescindíveis para a gente evitar esse tipo de contaminação e, consequentemente, prejuízos com o queijo, né? Contaminação por coliformes, ela é bastante característica, né? A gente consegue observar ali formação de olhaduras bem pequenas e bem regulares, né? Redondinhas e brilhantes. A gente consegue, quando parte um queijo, já consegue observar que é coliformes, né? Confirmação desse tipo de contaminação é através de análises mesmo, né? Análises microbiológicas, que pode ser feitas tanto internamente na indústria, quanto laboratórios terceirizados, mas o importante é a gente evitar. Não adianta saber que o queijo está contaminado. Depois que ele contaminou, você não resolve mais isso, né? Não tem uma etapa lá na frente que, antes da embalagem, eu vou retirar a contaminação e vou embalar o queijo vai estar bom. Não tem, né? Então a gente tem que evitar. E para evitar, não tem outra situação a não ser tomar os cuidados de higiene pessoal, de instalações, de equipamentos e utensílios. Só assim para a gente evitar esse tipo de problema de contaminações, né? A gente tem outros tipos de contaminações que podem acontecer devido também a algumas falhas de processo. Por exemplo, contaminação por bolores e leveduras. É outra que acontece com uma certa Muito comum, frequência. né? Acontece com uma certa frequência. E ela está relacionada principalmente com falha de embalagem, né? De embalagem ou do processo de embalagem. A gente fala de embalagem porque normalmente, se você tem um processo bem controlado na embalagem, a falha pode ocorrer devido ao próprio material de embalagem ter algum tipo de microfuro, né? E no processo, se o pessoal não consegue fazer a selagem adequada ali, né, e não consegue manter o vácuo na embalagem. E por que a gente fala assim? Porque os bolores e leveduras, eles têm uma característica que a gente consegue evitar o problema. Eles necessitam de oxigênio para desenvolverem. Eles necessitam, né? Então, se a gente consegue fazer um processo de embalagem onde a gente usa o vácuo a nosso favor, esse problema, esse tipo de contaminação, a gente vai evitar. Então, a gente precisa ter sempre esse cuidado. E a gente observa, Wilson, que o pessoal negligencia esse tipo de coisa, né? Outro dia eu fui visitar aí um cliente, o pessoal estava embalando queijo Minas padrão e queijo Minas meia cura. E eu percebi que, mesmo depois que o pessoal selou, passou na água quente para fazer o térmico alimento, eu observei que várias embalagens estavam com presença de oxigênio já ali, naquele momento, né? E eu perguntei pro responsável da embalagem, e esses queijos, quando fica assim, o que você faz? Não, não tem problema não, eu vou colocar na caixa aqui e vou mandar para a expedição. Né? Tá errado, né? A chance desse queijo desenvolver bolores e leveduras é gigante, né?
é gigante. Ele pode não ter nenhum tipo de bactéria desse grupo, desse micro-organismo. Porém, às vezes o local onde ele vai ser armazenado lá no cliente pode estar contaminado, o ambiente contaminado e, consequentemente, contaminar o queijo também. Então, é importantíssimo a gente ter um processo de embalagem que garanta vácuo nas embalagens. E embalagem, você está falando, e qualidade de embalagem? Sim. É um outro fator. Por que eu estou te perguntando isso? Eu conversando com o cliente pelo telefone e tal, e me falando sobre essa questão de qualidade de embalagem. Ele estava com uma embalagem X e ele até citou um negócio que eu achei interessante. Ele falou o seguinte, ele falou assim, eu estava com uma embalagem X e eu estava tendo problema direto de mofo e tal. E o cara me mandando laudo da embalagem, falando que a embalagem está perfeita. Eu falei, amigo, eu não quero laudo, eu quero solução do meu problema. Eu testei uma outra embalagem aqui, usei ela aqui, o meu queijo não deu problema, então eu vou usar ela, não quero essa embalagem mais. Olha só, essa situação de embalagem é tema para uma live, porque tem muita coisa para falar de embalagem. Inclusive, quem está aqui, não vai dar para a gente falar aqui nesse momento, mas quem está assistindo aqui e tiver interesse, a gente tem um conteúdo específico sobre embalagem, que a gente gravou um vídeo aí, que está lá no nosso canal no YouTube. É só entrar lá e procurar lá sobre embalagem, que vocês vão entender o tanto que isso é importante, né? Só uma coisinha que a gente vai citar aqui, vocês já vão entender. Embalagem não é tudo igual. E o pessoal tem essa mania de falar, não, embalagem é tudo igual, pode comprar que for mais barato que não tem problema. É muito diferente. Embalagem tem várias camadas ali, a gente falando aqui especificamente de embalagem de queijos, né? Visualmente a gente só consegue ver que é um plástico, né? É só isso que a gente consegue ver. Mas aquele plástico ele tem várias camadas de alguns componentes daquele plástico que oferecem barreira contra gases, barreira contra óleos, barreira contra perfuração, né? Então, assim, quando a gente vai comprar uma embalagem, se a gente não questionar, o fornecedor vai te oferecer aquela embalagem que ele entende que é mais viável ali em questão de custo para você. E muitas vezes isso não é suficiente e é ruim, porque vai trazer esse problema, igual o Wilson tem citado aí. O cliente tinha uma embalagem que atendia os parâmetros daquela embalagem, mas ela não servia para aquele determinado tipo de queijo, né? Então a gente precisa de preocupar com isso, com as barreiras que a embalagem oferece para proteção do nosso queijo. Não é simplesmente comprar a mais barata porque ela é a embalagem que vai atender. E nem quer dizer que a mais cara é a que vai atender. Simplesmente cobre do seu fornecedor te explicar quais são as barreiras que essa embalagem te oferece, né? Ou seja, barreiras para evitar perfuração da embalagem, por exemplo. Isso é um negócio que parece simples, mas traz um benefício gigante. Se você aumenta a barreira contra a perfuração, a chance do seu produto, por exemplo, ter algum tipo de furo é muito menor, né? Mesmo no manuseio ali, lá no cliente mesmo, que a gente não tem muito controle, já evita muito problema, principalmente com bolores e leveduras. Então, fica atento, porque a embalagem faz toda a diferença para o nosso queijo. É isso aí. O que a gente fala para esse pessoal que não segue a gente aí? Vamos fazer. Teve um aí que passou a seguir agora. Apareceu aqui para mim aqui. Deixa eu ver aqui quem foi. Foi Bertanelli. Bertanelli. Passou a seguir a Consulac aqui agora. Parabéns, Bertanelli. A gente está aqui oferecendo conteúdo para vocês, colaborando com o conhecimento de vocês aqui. Nem que seja um pouquinho, a gente está colaborando aí com vocês. Então, passa a seguir aí a Consulac nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Spotify, que a gente tem um trabalho muito interessante lá, que é de podcast, né? Que é o que a gente chama de Castlac. Está lá um conteúdo bem interessante para vocês. Então, terça-feira estamos de volta com mais um conteúdo. Um forte abraço a todos e até terça-feira, se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.